Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio vai falar sobre as eleições de 2016. Tem nos chegado muitas perguntas sobre como funciona o processo eleitoral. Nós vamos hoje tentar rapidamente dar algum esclarecimento nesse sentido. Geralmente nós somos levados a pensar que a política é aquilo que determina os rumos da nação. Nada mais equivocado. A política não é o fator determinante no rumo de um país. Por quê? Porque a política é simplesmente a expressão da cultura vigente. Portanto, se a cultura vigente for materialista, a política será materialista. Se a cultura vigente for cristã, a política será cristã. Se a política vigente for terrorista, se a cultura vigente for terrorista, desculpe, a política será terrorista. Então, é a cultura que determina a política, não é o inverso. A questão é como a cultura é produzida, ou o que em um país, quais são os órgãos, os agentes, como é que uma cultura num país se constrói. Bem, essa é uma explicação extremamente complexa, mas de saída nós temos o seguinte: há dois tipos de cultura, uma cultura do corpo e uma cultura do espírito, porque se ao falar em cultura nós pensássemos em cultivo, muitas violências e ignorâncias seriam eliminadas. Então, eu posso ter a cultura que privilegia todos os aspectos do corpo e eu posso ter uma cultura que privilegia todos os aspectos do espírito. Por exemplo, do século XIX em diante, nós temos uma cultura positivista, marxista, leninista, portanto materialista. De modo que todo o estamento legal, burocrático, político, que está vinculado a esta cultura materialista, só produzirá ideias materialistas. Esse é o ponto. Por que o Brasil tem o Congresso Nacional que tem? Porque ele é a expressão da cultura brasileira. E aí é que reside o problema. Muito bem, o que a esquerda fez? O tão propalado projeto de Gramsci, que todo mundo fala e ninguém entende como é que ele funciona na prática. A política é a última parte da tomada de poder. Primeiro você tem que tomar a cultura. Por quê? Porque é através da cultura que se formam as ideias. E essas ideias são formadas dentro dos ambientes acadêmicos. Toda ideia tem consequência. Ela, portanto, pode ser formada enquanto conceito teórico dentro das academias, por filósofos, por indivíduos, por sábios, etc. Tal. E existe aquela chamada cultura oral e simbólica tradicional, que é aquela cultura que está disseminada no ambiente e nós não conseguimos perceber muito bem como é que ele funciona. E mesmo esta cultura produzida no meio acadêmico, ela, quando é alta cultura, ela é completamente vinculada à chamada cultura oral e simbólica tradicional. A alta cultura é quando uma produção intelectual, uma produção de ideias, ultrapassa a esfera do tempo no qual ela foi produzida. Por exemplo, nós estudamos Platão até hoje e as ideias de Platão são válidas. Nós estudamos as ideias de São Tomás de Aquino e as ideias de São Tomás de Aquino até hoje são válidas. Nós estudamos o Antigo e o Novo Testamento e até hoje o Antigo e o Novo Testamento são válidos. Nós estudamos Leonardo Coimbra e até hoje as ideias de Leonardo Coimbra são válidas. Nós estudamos Matias Aires e as ideias de Matias Aires são válidas. Isso é alta cultura. Alta cultura é quando o indivíduo teve uma produção de ideias tão brilhante, que ele é como se ele saísse da esfera do tempo e a ideia dele cai na esfera da eternidade, digamos. É algo. Porque passado 2, 3 mil anos, quando você continua estudando um conhecimento e aquele conhecimento é atualíssimo, e mais do que atualíssimo, ele vai norteando gerações futuras, e essas gerações podem beber nas fontes desse conhecimento, isso é alta cultura. O que não foi isso é outra coisa. É outra coisa. O conhecimento oral e simbólico tradicional é a alta cultura por excelência. A questão é, o Brasil tem alta cultura? Não. Não. Quando você não tem alta cultura, o que o país faz? Ele fica produzindo pequenos potãs, pequenos conhecimentos,
e aqueles conhecimentos vão sendo, vão construindo ideias que vão sofrendo um projeto midiático, aquelas ideias vão favorecendo as indústrias meramente, as indústrias vão vendendo produtos. Alta cultura não é produto. Alta cultura é conhecimento. E o conhecimento é aquilo que transforma o interior do ser humano. Então, no primeiro entendimento, o Brasil não tem alta cultura. Por conseguinte, a política brasileira é este vazio absoluto, é esta pobreza, é este crime que nós assistimos. O que fazer? Ou o que o projeto de Gramsci fez? Gramsci, exatamente por conhecer com profundidade, como todos os comunistas conhecem, o processo que eu estou citando a vocês, que é a cultura que determina a política e não o inverso, Gramsci criou a revolução marxista cultural. Isso é o que se chama marxismo cultural. É quando você pega e você passa a produzir, teoricamente, alta cultura, ou o que eles chamam de cultura, eles vão aparelhando todos os estamentos burocráticos, né, de produção de cultura, inclusive as manifestações populares. Essa é a razão pela qual eles vão controlando todas as manifestações populares, e uma vez que esse campo de produtor de ideias esteja controlado, aí sim, eles partem para o controle da política. Por quê? Porque para que você aprove um projeto político dentro do Congresso, aquele projeto político é embasado num campo de ideias. Quem produziu a ideia? É a cultura, não é a política. A política não produz ideias, a política implementa a ideia. Não é? Isso é uma grande diferença. Os comunistas levaram 50 anos aparelhando o Brasil, a cultura brasileira. 50 anos. Depois que ela estava completamente aparelhada, eles tomaram a política. E é curioso que a suposta direita nacional, que não existe, e não existe mesmo, bem como essas lideranças de movimento de rua, porque se são lideranças, elas deveriam, no mínimo, entender o processo do marxismo cultural, essas lideranças de ruas completamente acéfalas estão achando que investir na política é mais importante do que investir no desaparelhamento da cultura. Isso é a forma mais eficiente de um país, de fato, caminhar em direção ao abismo. Aliás, nós já estamos nele. Vocês pensam que não pode piorar? Pode. Claro que pode. Bastante. Muito bem. Então, voltando. Entendido isto, e isto é fundamental, vamos agora ao processo político. Como é que funcionam as eleições no Brasil? Nós, em outro Conselheiro Acácio, já explicamos sobre isso. O processo eleitoral do Brasil, todos os partidos políticos brasileiros, todos, são originários de 3 partidos. PCB, Partido Comunista Brasileiro, MDB, o antigo MDB, atual PMDB, e o PT. Todos os partidos atuais são originários dessas 3 cepas. O MDB é originário do PCB. E o PT é filho do PCB. Portanto, nós só temos Partido Comunista. Você poderia perguntar, e o DEM? E o Partido Novo? Adota uma ou outra cláusula de uma agenda teoricamente conservadora. Existe um outro erro aqui. Conservadorismo não é política. Conservadorismo é uma atitude. A palavra conservador refere-se à cultura, não refere-se à política. No campo da política, não existe pensamento conservador e nem partido conservador. Nós temos partido de uma suposta direita. O que é direita? Direita é a direita da esquerda. Portanto, a esquerda também. Também em outro Conselheiro Acácio, nós já falamos sobre isso. Portanto, todos os partidos políticos brasileiros são de raiz comunista. Diante disso, o que fazer? Bom, nós temos que ir por eliminação. Veja que o sistema está contaminado. Esse é um primeiro ponto. Se nós queremos, de fato, mudar a realidade, o primeiro ponto é conhecê-lo com seriedade.
Então, dado que todos os partidos políticos estão contaminados, nós temos somente duas atitudes que nós podemos ter. Primeiro, de saída, não votar em nenhum partido que pertence ao Foro de São Paulo. Entrem no site do Foro de São Paulo e vocês verão os partidos que pertencem ao Foro de São Paulo. Segundo, não votar em nenhum partido da chamada nova esquerda atual, que vai coincidir com os partidos do Foro de São Paulo. Quais são os partidos dessa nova esquerda atual? PPS, PDT, Rede e o PV. E por extensão, o PSOL. Né? Por quê? O Cristóvão Buarque, bem como o Lula, já avisaram há muito tempo que a esquerda brasileira estava se reorganizando. E ela está mesmo. Aliás, ela está completamente reorganizada. Não é? Lula já havia falado da estratégia da renovação do PT e, inclusive, da mudança do nome Foro de São Paulo, porque o Foro de São Paulo já ficou conhecido. Né? Então, esse nome, essa mudança, já foi feita. Vejam vocês que nas eleições municipais agora, nenhum partido de esquerda está utilizando os símbolos do partido e nenhum partido está utilizando a cor vermelha. Eles mudaram para todas aquelas cores, azul, amarelo, branco, tem até um tipo de rosado. Qual é essa estratégia? Você muda, teoricamente, a identidade de apresentação para o público para permanecer exatamente igual. É uma forma mimética e é assim que os comunistas sempre agiram. Eles são criaturas camaleônicas, miméticas. E dá a impressão de que aquela pessoa é diferente, ou de que o discurso modificou. Não modificou, eles utilizam de artifício de linguagem. Né? Existe uma outra questão, que a esquerda, é um projeto que a esquerda já implementou, que é a reestruturação da esquerda, implica inclusivamente na criação de uma falsa direita a nível de partido político, uma falsa direita com cariz conservador. Né? Por exemplo, o chamado Partido Novo. Partido Novo tem se vendido, e eu vou fazer um Conselheiro Acácio só sobre o Estatuto do Partido Novo. Como é que você determina se um partido é de esquerda ou não? Pelos objetivos do partido. Quando você vai ler o objetivo do partido, está claramente delineado a que ele serve e a que ele veio. O Partido Novo faz parte de uma das táticas da esquerda para criar uma suposta direita. Porque já foi desmascarado que o PSDB não é a direita, não é o opositor do PT. Então eles precisam criar uma nova direita. Criar. Essa é a razão pela qual o Michel Temer fez um chamado a alguns movimentos de rua, e os movimentos de rua ficaram em polvorosa para participar do governo do Michel Temer. Isso também faz parte dessa estratégia de criação de uma suposta direita, ligado a um pensamento conservador. Pois muito bem, se todos os partidos são originários do comunismo e estão contaminados, como é que nós vamos escolher os candidatos? Pela pessoa. Então, se você eliminar todos os partidos do Foro de São Paulo, elimine, né, junto com PPS, PDT, Rede e PSOL, Rede não está lá porque o partido é recente. Né? Então, você eliminando todos esses partidos, você escolhe o candidato. E aí você tem que pesquisar mesmo. Escolhe o candidato. E como é que você vai escolher o candidato? Pela agenda conservadora que ele vai defender. Não se preocupe se ele vai falar que vai fazer creche, vai falar em dar apoio para as escolas, em garantir luz, comida. Isso tudo são assuntos pastosos, políticos, que não vão no cerne da questão. Esses velhacos já entenderam como eles falam as coisas sem dizer absolutamente nada. Você tem que escolher um candidato pela proposta ideológica do partido dele. Porque é a proposta ideológica do partido dele que vai definir o que ele vai fazer. Né? Agora, todos os partidos políticos, porque tem esta problemática comunista, evidentemente que o candidato que está dentro de um partido, vamos dizer que você escolhe, como agora em São Paulo, se não me falha a memória, o João Dória é do PSDB. Né? Você tem que fazer uma análise de cenário. O PSDB é o partido culpado que planejou sistematicamente a implantação do marxismo cultural. Você votará no João Dória por conta disso? Bem, nós temos que fazer uma escolha. Incrivelmente temos. Né? No Rio de Janeiro,
O partido dos Bolsonaro também está comprometido com a esquerda. Por isso nós vamos votar nos Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro. Entende? Isso é uma escolha que nós temos que fazer. E nós teremos, porque a eleição brasileira é feita de tal forma que não há a possibilidade, se 60% da população brasileira não for às urnas, mesmo assim a eleição não é anulada. Não sei se vocês sabem disso. Portanto, não há a possibilidade, o jogo está fechado, eles fecharam o jogo. Nós temos que escolher um ou outro candidato dentro desses partidos contaminados que, de saída, não fazem parte dos partidos do Foro de São Paulo. Né? Então esses do Foro de São Paulo, eliminem todos, sem pestanejar. Mesmo que seja o seu candidato preferido. Elimine todos, sem pestanejar. E o resto, nós vamos ter que escolher. Uma vez escolhido o indivíduo, aí tem que abrir, e aqui é que entra uma militância civil organizada, né? Tem que acompanhar para e passo toda atividade política, ideológica que o indivíduo vai começar a mandar para aprovação de lei. Então, é preciso e é urgente criar mecanismos civis de controle dos projetos que entram nas assembleias legislativas, que entram na Câmara Federal e que entram nas câmaras municipais. Porque quando você acompanha o projeto de lei que está entrando para ser aprovado, você tem uma ideia da implementação ideológica e do aparelhamento cultural. Né? Segundo, não se preocupe com pesquisas. Todas as pesquisas são fraudulentas. Todas, sem exceção de nenhuma. E as pesquisas são feitas exatamente para levar a população a escolher um determinado candidato. Finalizando, nós precisamos de criar movimentos conservadores reais, entendendo o seguinte: a política, como está, nós só temos duas saídas. Ou nós criamos partidos novos, conservadores, o que os comunistas já estão pensando nisso, e essa é a razão pela qual eles já estão propondo a diminuição do número de partidos, exatamente porque isso faz parte do projeto de Gramsci. Faz parte do projeto de Gramsci. Né? A diminuição do número de partidos para que fique mais fácil deles controlarem. E eles vão passar ao público uma ideia de que eles estão enxugando a máquina pública. Mentira. Mentira mesmo. Né? Eles estão entrando na outra fase do projeto de Gramsci. Qual é a fase seguinte do projeto de Gramsci? A extirpação do Senado. A extirpação do Senado. O controle total do judiciário sobre o executivo. É isso que está em curso no Brasil. Né? E a Câmara Federal ficará um sistema que funciona como uma mera retórica. Aonde isso foi feito? Bom, nós já temos vários exemplos. A Venezuela fez isso, a Colômbia fez isso, Cuba fez isso, a Cristina Kirchner na Argentina estava implementando isso, o Brasil está implementando também. Né? Não é porque Dilma Rousseff saiu do poder que o Brasil foi desaparelhado culturalmente. É preciso entender isso. É preciso entender isso. A saída do PT do poder não abalou minimamente o projeto da esquerda. E digo mais, os brasileiros estão confiando muito no julgamento da Lava Jato. É incontestável que o juiz Sérgio Moro dará as sentenças. E aqui é que reside o problema. Então logo o Sérgio Moro dê a sentença e mande esses indivíduos presos. A sentença dada, os advogados recorrem para a segunda instância, para a terceira, para o STF. Muito bem. Uma vez que a sentença foi dada, por pior que ela seja, condenou Lula a 200 anos de prisão. Ele vai recorrer. E quando ele for recorrer, não tenham vocês a dúvida de que as instâncias superiores vão anular a decisão do Sérgio Moro. Portanto, o Brasil não será passado a limpo. Não se equivoquem. Porque se nós precisaríamos de ter Sérgio Moro em todas as instâncias, e nós não temos. Nós não temos. Tá bem? Portanto, o processo que terá que ser feito no Brasil terá que ser o de retomada da cultura. Enquanto isso, algumas coisas podem ser feitas, desde que se tenha conhecimento de fato e não achismos sobre como funciona o Estado. E nem como funciona o comunismo e o marxismo cultural.
não é? Nós podemos colocar pessoas dentro de partidos políticos e ir fazendo o movimento inverso, ir tomando os partidos políticos e comendo eles por dentro com pessoas conservadoras. Essa é uma estratégia. De modo que, porque os comunistas fizeram exatamente isso. Ou então partir para a criação de novos partidos, que, reitero, será um projeto difícil, porque eles já estão falando da diminuição dos partidos. E tudo que os comunistas falam é bom levar em consideração, porque eles fazem. Tá bem? Portanto, o Brasil tem jeito? Tem. Claro que tem. Né? Nós temos que pensar em trabalhar hoje para pensar em colher algum resultado daqui a 50 anos. Aí as pessoas soltam lápis diante desse cenário e falam que isso tudo está perdido. Claro que está perdido. Para pessoas que só pensam em aparecer, né, em ser protagonista de grandes feitos, como muitas lideranças de rua, né, como muitos indivíduos que estão se arvorando agora como exemplares intelectuais de direita. O Brasil não tem pensamento conservador, com raríssimas exceções. Raríssimas exceções. O indivíduo adota uma agenda, uma linha da cultura conservadora, de um momento em diante ele fala, até aí, aí eu não vou. Então isso não é conservadorismo coisíssima nenhuma. É esquerdista travestido de conservador. E é preciso tomar cuidado porque estão acontecendo inúmeros seminários pelo Brasil afora, lançando pessoas, teoricamente, de direita. Esperamos que tenha clareado alguma coisa para vocês. Qual é o nosso dever de casa? Trabalhar e não esperar resultados. Porque toda pessoa que trabalha esperando resultados, ela quer ser vista em primeiro lugar. O importante não é a pessoa, é a obra. Certa vez um repórter perguntou àquele grupo português Madre Deus, que eles vestiam-se sempre de negros, em todos os musicais, as apresentações. Perguntaram a Teresa Salgueira, Teresa, por que você só se veste de negro? E ela deu a seguinte resposta, quem tem que aparecer é a música, não eu. Entendam isto. Quem tem que aparecer é o Brasil, e não nós isoladamente. Quem tem que aparecer é a alta cultura, e não nós isoladamente. Portanto, se você está fazendo alguma coisa, querendo aparecer, e buscando o resultado do seu aparecimento, você é um embuste. O seu pensamento não é nem o pensamento da esquerda, porque também a esquerda só aparece quando ela já tomou todas as esferas. Até o próximo, Conselheiro Acácio.